Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana termina agitada no ambiente político. Neste sábado pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal, no mandato de prisão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegando que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas a ele e também por tentativa de obstrução às investigações do STF. Resta agora saber quais serão os desdobramentos políticos desta questão. Além disso, essa semana o governo federal sofreu uma nova derrota no Congresso Nacional. O projeto de lei, apelidado aí de PL Antifacção, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto, que inicialmente havia sido enviado pelo governo federal, mas foi bastante modificado pelo relator Guilherme Derrite, acabou trazendo aí um certo incômodo para o governo, já que Derrite é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se fortalece aí como o candidato da direita para a eleição presidencial de 2026. Aliás, a eleição presidencial do próximo ano é algo que já está no radar do mercado financeiro e promete mexer aí com o mercado daqui para frente. Uma excelente notícia para o mercado brasileiro foi que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem executiva que remove diversos produtos agropecuários do Brasil da lista do tarifaço, removendo aí as tarifas de 40%. Destaque para o café e a carne bovina, que o Brasil é um dos principais exportadores para os Estados Unidos. A lista inclui outros produtos como frutas, chás e também açaí derivados do cacau, ampliando ainda mais a lista de exceções para o tarifaço. Trump alegou que ouviu os negociadores que estão atuando aí junto ao governo brasileiro e também citou aí ligações pessoais com o presidente Lula, principalmente a ligação que aconteceu no dia 6 de outubro para tomar essa decisão de recuo em relação às tarifas sobre os produtos brasileiros. Porém, o mercado brasileiro ficou bastante apreensivo com a liquidação extrajudicial do Banco Master. O seu presidente, Daniel Vocaro, foi preso tentando sair do Brasil em uma viagem para Dubai. Isso aí acabou trazendo grandes preocupações sobre a estabilidade do nosso sistema financeiro nacional. O Fundo Garantidor de Crédito, criado aí para trazer estabilidade e conseguir diminuir aí o risco de mercado, acabou sofrendo um duro golpe. O Banco Master tinha cerca aí de 1,6 bilhões de clientes, com aportes financeiros garantidos pelo FGC de cerca de 41 bilhões de reais. Esse vai ser o maior aporte do Fundo Garantidor de Crédito após aí a falência de um banco do mercado financeiro nacional. No cenário internacional, a preocupação de que a inteligência artificial possa criar uma bolha e vir aí despencar no mercado financeiro continua tirando o sono do investidor. Além disso, a possibilidade de nós não termos um corte de juros nos Estados Unidos agora em dezembro também acabou trazendo aí uma certa tensão e derrubou as bolsas essa semana. Depois da divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos, do mês de setembro, o dado estava atrasado aí devido ao shutdown do governo norte-americano. O payroll registrou a criação de 119 mil novas vagas de trabalho, acima das 51 mil vagas que eram esperadas pelo mercado. Isso fez com que o mercado financeiro ficasse dividido entre ter ou não um corte de juros nos Estados Unidos em dezembro, o que acabou levando aí uma queda generalizada das bolsas. O S&P 500 caiu 1,65%, a Nasdaq caiu 2,26% e o Dow Jones caiu 1,73%. Na Europa, o Stoxx 600 caiu 2,25%. Aqui no Brasil, o Ibovespa foi contaminado por esse mau humor internacional, acabou caindo aí 1,52%. Enquanto isso, o dólar subiu 2% essa semana e fecha cotado aos R$ 5,40. Já no mercado das commodities, o petróleo caiu 2,84% e encerra com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $62,56. O minério de ferro ele fechou praticamente estável essa semana, em leve alta de 0,30%,
com a tonelada cotado aos $104,26. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um plano de paz para o confronto entre Rússia e Ucrânia. Esse plano contempla aí 28 pontos. Entre os pontos está que a Ucrânia precisa abrir mão de entrar para a OTAN, além de abrir mão de parte do seu território, que já foi inclusive conquistado pela Rússia, principalmente a região conhecida como Donbas, que fica ali na fronteira com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou esse plano de acordo de paz e diz que não pode trair a sua nação abrindo mão de parte do seu território. Nós tivemos ainda a divulgação da inflação ao consumidor da Europa, medida pelo CPI, que registrou uma alta de 2,1% no acumulado nos últimos 12 meses, mostrando aí um recuo da inflação na zona do euro. Aqui no Brasil foi divulgado o IBC-BR, considerado aí uma prévia do nosso PIB, e registrou queda de 0,24% no mês de setembro. Nós tivemos ainda uma boa notícia no boletim Focus, divulgado na segunda-feira. Pela primeira vez esse ano, o mercado passou a prever uma inflação dentro do teto da meta. A previsão do Focus está que o IPCA esse ano vai terminar em 4,46%. A nossa meta de inflação é de 3%, com limite de tolerância de 1,5%, colocando o teto da meta aí em 4,5%. Nós tivemos ainda declarações de dois ministros do presidente Lula que acabaram aí trazendo uma certa agitação no mercado financeiro. Ricardo Lewandowski acabou declarando de que Lula pretende tirar os gastos da segurança pública do arcabouço fiscal, o que acabou causando aí um certo mal-estar no mercado financeiro, o que seria uma tendência do governo aí de expandir ainda mais os gastos sem o controle da regra fiscal. O Ministério da Fazenda acabou negando essa informação e diz que não existe nenhuma conversa nesse sentido. E falando no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad deu uma declaração essa semana em entrevista ao Estadão que já entregou a Lula tudo que ele pediu e que não sabe se continua em um eventual próximo mandato do presidente Lula, o que acabou causando aí uma certa estranheza do mercado financeiro de uma declaração tão precipitada neste momento de Fernando Haddad. Não se sabe ao certo se a intenção de Haddad é de fato deixar o governo ou se Haddad se coloca aí como um possível candidato a algum cargo na próxima eleição de 2026. Já a nossa renda fixa teve um bom desempenho essa semana. Os juros futuros, o DI para janeiro de 2027, fechou a semana praticamente estável, cotado a 13,61%. Já a carteira geral de títulos públicos, medida pelo IMA geral, encerra em alta de 0,22%. Os pré-fixados, medido pelo RFM, também encerram em alta de 0,22% essa semana. Para a semana que vem, nós temos a divulgação de dois índices de inflação aqui no Brasil. A prévia da inflação oficial, o IPCA 15, e também o IGPM. Também sai dados do desemprego. Nos Estados Unidos, a semana é mais curta, tem o feriado de ação de graças, que promete tirar aí liquidez dos mercados. E nós temos também na sexta-feira a Black Friday, que promete aí agitar o comércio e dar aí um termômetro das expectativas, principalmente para as vendas de Natal. Muito obrigado e até a próxima semana.